Romanos 8, 38 e 39 nos diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem certos textos bíblicos que me espantam, e esse texto é um deles. São declarações difíceis, que às vezes têm muito sentido poético, mas para mim não fazem tanta relação à vida prática das pessoas. Eu fico pensando quando eu leio esse texto, afinal, o que uma pessoa como eu e você, totalmente humana, pode ter certeza? Onde está a certeza que nós podemos ter naquilo que nós vivemos, na nossa experiência de vida? Eu, perguntando sobre isso, imaginei que talvez houvesse alguma traição da tradução. E fui em outras fontes pesquisar o que esse texto dizia. Então eu achei algumas outras expressões tão fortes como esta. Num determinado texto diz estou certo. No outro, estou convencido. Noutro, estou persuadido. E ainda um que dizia estou bem certo. Isso me intrigou mais ainda. Afinal, do que podemos ter certeza nesta vida? Existe uma frase que faz muito sentido lembrar nesse momento, principalmente para pessoas que já viveram um pouco mais como eu, que diz assim: quando encontramos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E é bem por aí. Parece que a certeza é alguma coisa muito difícil de se conseguir, porque a vida vai nos mostrando que nem sempre aquelas certezas que nós construímos ao longo do tempo fazem sentido em todo o tempo. Se encontrarmos as palavras de Paulo para entendermos mais sobre tudo isso, veremos como é difícil. Por exemplo, entender sobre a vida ou a morte. Quem pode, por mais sabedoria ou inteligência ou preparo que tenha, dizer que se sente experiente para dizer sobre a vida? Por mais condição acadêmica, ou que tenha vivido em outras culturas, ou que tenha tido relações muito diversas que possam ilustrar melhor a existência, como essa pessoa vai dizer que entende sobre o que é a vida? O próprio Cristo disse que a vida é mais que alimento e o corpo mais importante do que as roupas. Portanto, tudo aquilo que nós podemos ter, captar, experienciar na existência, torna-se vazio, pequeno, para podermos entender efetivamente o que seja a vida. Ou a morte. Como entender sobre a morte? O próprio Cristo disse que a morte é como um sono. Não há lembranças, não há emoções e nem sentimentos e sofrimento em que se possa basear. Então, quem saberá exatamente como se dá a morte? Como se explica a morte? Qual é a certeza que podemos ter a respeito disso? Podemos ter, talvez, hipótese, presunção, conjectura, enfim, mas certeza? Não. Não há certeza que possa nos garantir nada nesses campos tão difíceis, tão grandes e complexos que traduzem e que explicam, que versam sobre a morte e a vida. Então passemos à frente para pensar se pode haver alguma convicção
sobre anjos, demônios, potestades e principados? Muitas pessoas dirão que sim. Aliás, existem muitos que explicam detalhadamente sobre quem seja Deus, o que ele pensa, o que ele faz. Falam sobre anjos, demônios com muita propriedade, sobre a divindade, sobre as potestades, as coisas do céu e da terra. Alguns dizem conhecer todo o mistério e toda a ciência e falam de uma forma tão íntima com Deus sobre os pensamentos de Deus, as ações de Deus, as reações de Deus. Mas Deus é o insondável, é o inexplicável, o imensurável. O livro de Isaías nos lembra que as nações para ele são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Então, como nós saberemos ou poderemos contar e explicar ou discorrer sobre esse Deus? Temos que entender que a inconcretude faz parte dessa ciência, desse campo da vida que se chama espiritualidade. Nós podemos ter fé, certezas não. Nós podemos ter alguma experimentação com Deus, mas o campo da espiritualidade é onde a fé trabalha sobre as incertezas. Portanto, as incertezas fazem parte desse universo chamado espiritualidade e fé. Mas o apóstolo fala de outras provocações sobre a certeza. Por exemplo, sobre o presente e o futuro. E é interessante pensar que nem mesmo sobre esse presente, esse agora que estamos vivendo, podemos ter algum tipo de certeza. Podemos ter no passado, mas esse momento, esse instante em que estamos, já está no limiar do agora e do depois, do presente e do futuro. E isso nos causa um desconforto, porque nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a 5 minutos, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Portanto, como poderemos dizer sobre o presente, ou como nós poderemos, por mais espirituais, ou inteligentes, ou versados que sejamos, falar sobre o que significa efetivamente o presente e o futuro? O texto bíblico nos diz assim: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Aliás, o tempo é uma contagem incerta, não há precisão. Por mais que possamos cronometrar, por mais que possamos demarcar as horas, os minutos e os segundos, não existe previsão capaz de nos dizer o que seremos, o que nos acontecerá, o que nos espera. Portanto, não podemos ter convicções. A única coisa palpável sobre o tempo é que ele passa, é que ele não está parado, não é uma água parada, estanque, mas é algo em movimento. Então, do que Paulo tem certeza? Qual é essa certeza que envolve o apóstolo a ponto dele dizer: estou bem certo, estou convicto? Paulo fala sobre a única certeza que podemos ter na nossa vida, que é o amor de Deus. Entender que Deus está acima de tudo e está nos amando,
amando a humanidade, amando as pessoas, derramando desse favor imerecido, dessa bênção incontida que existe na sua alma, na sua vivência. Por isso, saber que Deus nos ama pode nos dar toda a segurança, mesmo diante de uma vida incerta, inexplicável, onde nós não sabemos o que nos acontecerá. Mesmo diante da espiritualidade tão inexplicável, transcendente, mesmo diante do futuro, daquilo que é incerto, do que nós não podemos explicar, de onde nós não podemos pisar e tirar certeza. Mesmo assim, podemos caminhar seguros debaixo dessa graça e dessa única convicção de que Deus nos ama. E isso pode mudar totalmente a nossa vida, nos dar muito sentido e nos trazer força para continuar avançando sempre. Amém.